um mundo cheio de injustiça, fome, violência e morte, como achar o sentido da vida? Embora consigamos achar uma alegria momentânea na busca pelos nossos sonhos, objetivos ou simplesmente uma vida de paz, há pessoas que não alcançam nenhuma dessas coisas ou morrem em um cenário trágico. Mas será que fica por isso mesmo? Algumas pessoas vivem bem e outras não, e quando alguém morre, ali realmente foi o ponto final? Bem, com essa reflexão, é fácil concluir que seríamos errantes se não houvesse uma vida após a morte. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto na Bíblia, no livro de Coríntios, no capítulo 15, do versículo 12 ao 19. Quando ele soube que algumas pessoas de lá não acreditavam na ressurreição de Jesus, e disse assim: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo de que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, de que forma podemos encontrar uma razão para viver? Podemos acreditar que existe alguém olhando por nós de algum lugar, alguém que está acima de nós, que pode perseverar pela nossa alma e nos dar uma vida alegre após a morte. E quem seria? Talvez uma pessoa amada que já tenha partido? Não, porque assim como nós, essa pessoa é humana e não tem controle sobre seu destino após a morte. Logo, não é maior que nós para nos proteger. Mas então quem seria? Deus, por meio de Jesus Cristo, assim como Paulo falou. Mesmo que uma boa parte das pessoas não acredite, essa é a resposta para o sentido da sua e da minha vida. Porém, isso não quer dizer que ao aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, coisas como o sofrimento, a violência ou a morte vão acabar. Na verdade, tudo isso vai continuar, mas de agora em diante com a chance de ter uma vida alegre e eterna após a morte, em um reino que Jesus promete para aquele que confessá-lo diante dos homens, se arrepender dos pecados e viver sendo fiel a Ele e seus mandamentos. Porque Deus não obriga ninguém a se aproximar dele, mas aquele que decidir buscá-lo, ele leva para a sua casa. Então, se entendermos que nossa comunhão com ele foi quebrada desde a criação do mundo, que podemos nos reaproximar dele através de Jesus, esse será o primeiro passo para a vida eterna com o Senhor. Só que isso não são palavras humanas. O próprio Criador chama as pessoas para esse reino eterno há séculos, e isso ficou registrado na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 55. Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado.
Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Esse chamado para a salvação não é de hoje, mas também não significa que deixou de valer. Para falar a verdade, esse convite ainda está de pé e por tempo indeterminado. Mas embora não saibamos o dia nem a hora da volta do Senhor Jesus, ainda é verdade que ele chegará sem falta. Afinal, em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus afirma que até os céus e a terra podem passar, mas as suas palavras jamais passarão, indicando claramente que irão se cumprir todas as coisas que ele disse, não importa o quanto demore. Ou seja, o que ele afirmou em Mateus no capítulo 24, do versículo 36 ao 39, não deixará de se cumprir, que seria: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mas como podemos prosseguir a partir dessas informações? É ofensivo afirmar que sem Cristo as pessoas não têm o sentido para viver? Na verdade, não, pois ele criou todas elas e é literalmente a origem de toda forma de vida que conhecemos. No livro de João, no capítulo 1, nos versículos 1, 2 e 3, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Logo, se ele é quem dá a vida, ele é a razão de todos existirem. Então, como dito anteriormente, Deus não obriga ninguém a se aproximar dele. Isso porque deu às pessoas uma coisa chamada livre-arbítrio, que é o poder de o ser humano escolher um caminho para seguir, seja ele bom ou ruim. No entanto, cada escolha continua tendo sua consequência, e a consequência de se afastar daquele que lhe deu a vida é nada mais, nada menos que a morte, mas não a morte carnal, e sim a morte espiritual, que é bem pior. O tormento eterno, o vazio, o abismo, o fogo ardente. Mas isso não quer dizer que ele é egoísta ou maldoso. É justamente o contrário, pois ele permite que você escolha estar ou não estar com ele. Tudo para que, se você escolhê-lo, essa decisão seja completamente sincera e genuína. E há muitos séculos, seu convite para a salvação está registrado nas Escrituras exatamente para que ninguém fique desavisado e que todos saibam que, se ainda quiserem,
Há sim uma maneira de sair da vida vazia e sem objetivo, uma maneira de ir morar com Ele nas regiões celestiais. E essa possibilidade é mais real do que as pessoas imaginam.